Dúvidas sobre INSS? Esse vídeo vai ajudar você que tem dúvidas, então me acompanha aqui onde eu vou responder, trazer alguns casos reais que podem ser iguais ao seu caso. Se você sabe de alguém que também tem problemas com INSS, tem dúvidas, espero que esse vídeo ajude. Então, para ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo agora nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. E você que tem as dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Obrigado a todos que são inscritos, que colaboram, que ajudam para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. E vou deixar um convite especial para você que ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreva agora e ative o sininho das notificações. É de graça, eu não cobro nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho que as pessoas têm deixado nos comentários desse canal. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo os vídeos aqui do canal. As novas regras que entraram em vigor aí há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, nós estamos chegando aqui com a reforma da Previdência, em vigor desde 13 de novembro de 2019, trouxeram muitas dúvidas para os trabalhadores que sonham em pedir sua aposentadoria ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e até mesmo para os que já receberam, que já recebem benefícios. Então, para esclarecer esses questionamentos, eu busquei aqui algumas respostas de especialistas. Nós vamos trazer para vocês aqui fatos reais. Então me acompanha aqui, não esquece de compartilhar. Primeiro, vamos falar aqui sobre um mecânico de refrigeração. Não vou falar nomes, não vou revelar nomes nesse vídeo para preservar identidades. Uma pessoa de 57 anos de idade. Ele trabalhou aqui com carteira assinada de 1982, vou repetir, 1982 até 1999, então ele trabalhou até 1999. Quando deixou o emprego formal, ou seja, o emprego com registro em carteira de trabalho, no ano seguinte ele passou a ser autônomo. Inicialmente, ele pagava 20% sobre o salário mínimo, pagava para o INSS, com a intenção de se aposentar e receber o benefício acima do piso nacional. Em 2021, buscou informações sobre um eventual pedido ao INSS e descobriu que não conseguiria se aposentar com mais do que o piso nacional, mais do que o salário mínimo. Então passou a recolher o mínimo, a alíquota de 11%. Ele fez as contas com os carnês aí de contribuição que ele recolheu e juntou com a carteira de trabalho, do tempo que era empregado, e acessou o sistema, o site Meu INSS. Ele tem 21 anos e 3 meses de recolhimento, por isso quer saber com que idade aí poderá dar entrada no seu benefício, ou seja, quanto tempo ainda ele deve trabalhar. Então vamos lá. A reforma da Previdência estabeleceu uma idade mínima de 65 anos para os homens pedirem o benefício, mas isso criou aí 4 regras de transição que já podem estar aí para que as pessoas que já estavam no mercado de trabalho. A aposentadoria por pontos, em que se considera a soma da idade com o tempo de INSS pago, a aposentadoria por idade mínima, que exige aí 6 meses a mais a cada ano, até chegar a 62 anos para as mulheres em 2023 e 65 anos para os homens. O pedágio de 50% no caso de quem estava a menos de 2 anos de cumprir o pedido aí de benefício, e exige-se 50% do tempo que faltava. Foi criado também o pedágio de 100%, onde exige-se 30 anos de contribuição e 57 anos de idade mulher, e 35 anos de contribuição e 60 anos de idade homem para os homens, e mais o dobro de tempo que faltava para a aposentadoria antes da reforma de 2019. É preciso ver o que é mais vantajoso aí no caso. Simulações do portal Meu INSS podem informar a respeito disso. É a calculadora do Meu INSS. Depois
da aprovação da reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixou de existir, ela não existe mais. Por isso, foi aplicado aí de forma gradual as regras de transição para quem já pagava o INSS. Essa regra serve para os trabalhadores que não seja aí tão prejudicado pelas mudanças da lei. Então, eu posso pedir, né, essa aposentadoria? Eu aconselho que primeiro você vá até a calculadora lá do meu INSS para ver se esse período já está próximo de conseguir a sua aposentadoria. E na dúvida, você vai procurar um advogado para levar a sua documentação, porque para tirar essa dúvida, somente venda a documentação pessoalmente, tá? Então vamos lá, mais uma dúvida aqui. Posso ser demitido próximo aí, perto de me aposentar? Tem esse mito aí que a pessoa talvez não possa ser mandada embora do trabalho se estiver perto da aposentadoria. Olha, a resposta é sim, tá? Você pode ser demitido mesmo estando próximo aí da sua aposentadoria. Mas o aposentado precisa ter adquirido aí, né, o plano no tempo de serviço junto aos demais empregados, né, e ter descontado parte aí não somente dos exames e consultas durante o tempo de atividade, e pagar aí integralmente o valor ao se aposentar, diz, portanto, aí os advogados especialistas. Então, para garantir, quando você estiver perto da sua aposentadoria, você pode até ser mandado embora, mas você vai ter que receber os seus direitos. Mais uma dúvida: posso acumular benefícios? Posso receber mais de um benefício? Olha, um direito de pensão por morte aí do cônjuge ou companheiro, mesmo acumulando com a aposentadoria aí pelo seu trabalho, mas a reforma da Previdência, ela foi feita aí, lá em novembro de 2019, existe um critério de acumulação com redução da renda do valor menor, é exatamente isso, tá? A situação é a seguinte: isso quer dizer que, no caso de acumular pensão por morte com uma aposentadoria, o segurado vai ficar com a renda mais vantajosa no valor integral. O valor que for maior, ou da aposentadoria ou da pensão, vai ser mantido. Sobre o outro benefício, haverá um cálculo com redução progressiva, distribuída de acordo com as seguintes faixas. Primeiro, 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários. Segundo, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários. E terceiro, temos aqui 20% do salário mínimo que exceder até 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos. E, é claro, quarto, 10% do valor que exceder aí 4 salários mínimos. No caso da pensão por morte, além do redutor de acumulação do benefício, existe ainda a regra que diminui a própria pensão, que deixou aí de ser 100% do que o segurado ganhava. De acordo com as novas regras, o benefício passou a ser de 50% mais 10% por cada dependente, que é o total aí de 60% para a viúva ou viúvo e 10% para os demais dependentes, incluindo aí o próprio cônjuge ou companheiro, totalizando aí no máximo 100% do valor. Então, se por um acaso, né, a pessoa recebe 60% ali, o companheiro, a companheira, por exemplo, tem um filho, vai receber 10% a mais desse benefício. Quando esse filho cumprir, por exemplo, a idade de 21 anos, perder direito ao benefício, não vai para o companheiro, a companheira essa diferença. Acaba, continua sendo 60%. É que antigamente, quando o filho, a filha, o dependente recebia parte da pensão, quando ele deixava de ter o direito, passava para o viúvo, para a viúva. Isso não acontece mais. Hoje apenas 60%. Mais uma dúvida? Posso ser demitido aí perto de aposentar? Essa é a dúvida anterior, mostramos um exemplo. Vamos para um outro exemplo agora com estabilidade, tá? A estabilidade do trabalhador em vias de se aposentar depende da convenção coletiva de cada categoria. Como vocês viram, você pode ser demitido sim, né, quando estiver perto da aposentadoria. Mas isso vai depender da convenção coletiva de cada categoria. Essa estabilidade, segundo advogados especialistas, não está prevista na lei previdenciária e nem trabalhista. Não tem uma estabilidade. Você pode ser mandado embora, tá?
mas existe convenções firmadas entre patrões e empregados que estabelecem a estabilidade aos que estão aí 1 ano, né, 12 meses, para atingir as condições de pedir o benefício ao INSS. Existem outras de 18 meses e outras de 24 meses para conseguir a aposentadoria. Portanto, essa questão deve ser analisada caso a caso. Não existe uma regra única a ser aplicada de acordo com informações de advogados especialistas na área previdenciária. Mais uma dúvida: tenho mais de 65 anos, tenho que declarar o imposto de renda? Então vamos lá. Se é aposentado, ou se a aposentadoria, o aposentado aí, estiver dentro do limite de isenção do imposto de renda, em princípio, né, não precisa declarar. Quem teve rendimentos no ano maiores do que R$ 28.559,70, o ano base de referência, deve prestar contas. Vale destacar que esse aposentado que tiver em seu nome aí, terá que declará-los no imposto de renda, mesmo estando dentro do limite de isenção. É a afirmação que nós temos. Nesse caso, está obrigado a declarar quem tinha bens entre 31 de dezembro de 2021 como um imóvel, um valor acima de R$300 mil. Ainda é obrigado a declarar, né? Ainda deve apresentar a declaração quem teve 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Então tem que tomar cuidado, mesmo que você for isento, tiver imóveis acima de 300 mil até dezembro de 2021 e ainda apresentar a declaração se tiver até 40 mil em rendimentos isentos ou não tributáveis. Tem que declarar. Mesmo sendo aí, ter mais de 65 anos, é obrigatória a declaração nesses casos. Mais uma dúvida aqui. Dona de casa pode ter direito à aposentadoria? Olha, para ter direito à aposentadoria do INSS, a dona de casa precisa pagar, contribuir para a Previdência Social com uma alíquota que pode ser de 5% sobre o salário mínimo, e se ela pertencer à família de baixa renda, isso equivale a R$ 60,60 por mês em 2022. Vale destacar aqui que nessa modalidade é preciso que a dona de casa esteja inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, tendo sua solicitação aí atualizada nos últimos 2 anos. Sua renda familiar deve ser de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.424, valores recebidos aí do Bolsa Família não entram nesse cálculo da renda. Além disso, a dona de casa não pode ter renda própria de nenhum tipo. O valor da aposentadoria concedida pelo INSS será no valor do piso nacional, do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.212. Outra opção para a dona de casa, outra opção de contribuição, é pela alíquota de 11% sobre o salário mínimo para as donas de casa, que não se enquadram em famílias de baixa renda. O recolhimento aí de R$ 133,32 por mês em 2022, sendo também de um salário mínimo o valor do benefício pago pelo INSS. Mais uma dúvida: convém pagar a mais, recolher mais INSS? Eu ouvia esse mito aí, as pessoas estavam próximas de se aposentar, antigamente pagavam mais INSS. Será que isso realmente funciona? Muitos trabalhadores que se aproximam da aposentadoria têm dúvidas sobre recolhimentos. Vale a pena aumentar a minha contribuição faltando pouco tempo para a aposentadoria? A resposta dos especialistas é: depende. Por que depende? É necessário fazer cálculo do impacto do aumento da contribuição que fará no resultado final do benefício. Vale lembrar que com a reforma da Previdência promulgada ali em 2019, o cálculo da aposentadoria passou a considerar 100% da média de todos os salários de contribuição de julho de 1994 em diante. Assim, aumentar a contribuição faltando pouco tempo talvez não faça diferença significativa na média final. Uma dúvida aqui, próxima aqui para encerrar, tem mais algumas dúvidas para nós aqui, mas eu acho que essa dúvida muitas pessoas, né, elas têm, principalmente as pessoas que têm algum problema de saúde e conseguiram um benefício do INSS.
incapaz para o trabalho. É verdade que o INSS não transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, atualmente chamada aí de aposentadoria por incapacidade permanente, se a pessoa ainda for jovem? Então vamos lá. De acordo com informações, isso não é verdade, tá? Se a perícia médica da Previdência Social concluir que o trabalhador está incapaz total e definitivamente aqui para o trabalho, sem chance de reabilitação profissional, que é a adaptação para exercer a outra atividade, o trabalhador afastado por auxílio-doença pode sim ser aposentado por invalidez, independentemente da idade que tiver, mas essa conclusão vai sempre depender da análise da perícia médica. Vamos para mais uma dúvida aqui. Nunca paguei o INSS, nunca recolhi. Eu posso me aposentar? Olha, nunca contribuí com o INSS, mas ouvi dizer que posso receber um salário mínimo de benefício. É verdade? Olha, tem direito de receber a ajuda de R$ 1.212 em 2022, pago pelo governo, as pessoas que têm deficiências, independente aí da idade, ou os idosos de 65 anos ou mais, que comprovem não ter meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. É preciso ter uma renda familiar por pessoa de até 25% do piso nacional, ou seja, cada pessoa da casa não pode receber mais do que R$ 303, ou até metade disso do salário mínimo, 50% do salário mínimo por pessoa da casa, R$ 606, se for comprovada a necessidade de gastos com medicamentos, fraldas, alimentação especial, dependência de terceiros. Mais uma dúvida. Fui jovem aprendiz, estagiário. O período trabalhado como jovem aprendiz em empresa conta como tempo de aposentadoria? Olha, segundo advogados especialistas em Previdência Social, sim, esse período estava registrado como vínculo empregatício, né? Aí você vai ter direito, mas é necessário que esse período estivesse registrado com vínculo empregatício. Vou repetir. Então, o estagiário pode até considerar esse tempo para aposentadoria se esse período estiver registrado com vínculo empregatício. O tempo de um trabalhador aí que passou na condição de aluno aprendiz de uma escola técnica conta também, serve para a contagem do tempo do INSS, desde que o jovem tenha recebido um material didático, uniforme e outros materiais às custas aí do orçamento do governo, tá? O tempo de estágio, no entanto, não conta como tempo de contribuição. Tem que lembrar aqui, não vai contar como tempo de contribuição. Então, somente é contado, para você que trabalhou como estagiário, se houver contribuição, ou melhor, se tiver vínculo empregatício. No mais, se não tiver vínculo empregatício, só é contado como tempo se for escola técnica, né, aluno aprendiz, vai servir como tempo de contagem de tempo do INSS, desde que tenha recebido material didático, uniforme ou outros materiais aí custeados pelo governo. E o serviço militar? Serviço militar como tempo de INSS, será que conta? Outra dúvida muito comum entre os trabalhadores em vias de se aposentar é o tempo em que prestou serviço militar obrigatório. Será que conta para o efeito de aposentadoria? É reconhecido pelo INSS? Segundo advogados especialistas, a resposta é sim. O tempo de serviço militar conta como tempo de contribuição, sendo necessário ao trabalhador apresentar o documento de reservista no momento de pedido do benefício ou certidão de tempo de contribuição, e se esse tempo foi superior a 1 ano. A explicação, portanto, dada por advogados. Empresa onde você trabalhou, ela faliu, e agora na hora da aposentadoria? Para fins de aposentadoria, é necessário ter um início de prova material contemporânea à época da atividade, como, por exemplo, a carteira de trabalho, ficha de emprego, recibos de pagamento. Se o período de trabalho estava no sistema do INSS, o CNIS, mesmo que a empresa tenha falido, o tempo será considerado. Somente será necessário buscar documentos se o vínculo estiver
rasurado na carteira de trabalho ou informações estiverem incompletas no cadastro do INSS. Caso não estejam completas, peça o extrato analítico do FGTS na Caixa Econômica Federal. O extrato do FGTS vai ajudar você. Dívida após morte. Essas dúvidas aqui, depois eu vou fazer vídeo separadamente, mas são dúvidas que eu recebo praticamente todos os dias aqui nos comentários do canal. Se eu morrer, meus herdeiros vão continuar devendo a pagar aí os meus empréstimos consignados, empréstimo com folha de pagamento? Vai ser descontado da pensão por morte, o que eu deixar aí para a mulher ou para o marido, né? Ou os filhos? Se tiver dependentes habilitados à pensão por morte, a resposta é sim. A dívida poderá ser cobrada dos herdeiros. No entanto, quando se requer a pensão por morte, o benefício, né, concedido aí para os dependentes, ele sai livre de desconto ali do crédito consignado. O que pode acontecer é a instituição financeira credora cobrar os herdeiros do segurado falecido de outra forma. Nesse caso, é importante aí conferir se houve contratação de seguro, né, que quita a dívida em caso de morte. É comum o caso aí de idosos ou segurado estar incorporado ao contrato de empréstimo. Tem que ver se existe um seguro em caso de morte, tá? Mas tem que pagar a dívida sim, não vem descontada mês a mês, mas eles vão encontrar outra forma de fazer essa cobrança. Vamos ver aqui para quase terminando, tem mais algumas dúvidas aqui. Vamos responder, né? Recolhimento ao máximo que o INSS paga. Recolhimento no teto. Durante muito tempo, recolhi o INSS sobre o teto. Hoje recebo pouco mais que um salário mínimo. Qual a razão? O motivo de um aposentado que pagou contribuições maiores receber pouco mais do que o piso nacional depende do cálculo da aposentadoria. Pode ter sido aplicado o fator previdenciário, que é um redutor de benefício de quem se aposentou jovem, mesmo após anos de trabalho. Os recolhimentos maiores também podem ter sido feitos aí antes de 1994. É preciso fazer uma análise para saber se o cálculo da renda inicial, o RMI, está certo ou errado. Além disso, os reajustes de benefícios maiores nos últimos anos têm considerado apenas a recomposição da inflação. Por um período, o mínimo teve aumento maior, um ganho real. Isso gerou aí um achatamento da renda de quem ganha mais do que um salário mínimo. Então, infelizmente, pode acontecer sim. Mais uma dúvida: contribuições além das necessárias. Eu posso me aposentar e continuar trabalhando e recolhendo o INSS? Isso vai aumentar o valor da minha aposentadoria depois? Então vamos lá. Depois de se aposentar, a pessoa pode continuar trabalhando, desde que o seu benefício aí não tenha sido concedido por invalidez, é claro. Porém, os pagamentos, os recolhimentos feitos ao INSS após se aposentar não serão contados para aumentar a renda do beneficiário. Então não aumenta a sua aposentadoria e você também não consegue receber de volta, tá? Mais uma dúvida aqui para encerrar, e se você tiver sua dúvida, vai deixar nos comentários desse canal para eu poder voltar em outras oportunidades. Amparo por toda a vida ao deficiente. Tenho recebido muitas reclamações de pessoas de corte de benefício de pessoas com deficiência. Vamos lá, tenho um filho com deficiência que é meu dependente. Se eu morrer, o INSS vai pagar o benefício a ele por toda a vida? Vamos lá. A resposta é sim. Enquanto seu filho permanecer aí na condição de pessoa com deficiência, os pais podem, desde já, cadastrá-lo como dependente do Instituto. A partir daí, será realizada uma avaliação biopsicossocial a cargo de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar para que veja se essa pessoa vai ter acesso a essa condição pelo resto da vida. Pode ser reavaliado, sim. O que acontece é que se a pessoa, quando o representante vem a falecer, pode ser declarado um outro representante para essa pessoa. Geralmente quem faz essa escolha é a justiça, então não se preocupe.
a pessoa com deficiência, desde que de baixa renda, vai continuar recebendo o benefício. E se você vier a falecer, a justiça vai declarar um outro representante legal para que essa pessoa possa conseguir continuar recebendo esse benefício. Vou ficando por aqui, tem muitas dúvidas, muitas informações. Se você quiser que eu fale sobre cada um desses assuntos separadamente, basta deixar aqui um comentário. Eu espero ter ajudado a vocês com esse vídeo e se ajudou, compartilha para ajudar outras pessoas. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado a todos que são inscritos e se você ainda não é inscrito, vou deixar um convite especial. Já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça. Eu espero ter ajudado pelo menos uma pessoa. E, como eu disse, se ajudou, ajude outra pessoa compartilhando esse vídeo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.